Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos falar um papinho aqui em fenômenos dos transportes, beleza? Fenômeno dos transportes. Então a gente está tratando da equação de Bernoulli para fluidos e com aquelas simplificações, tá? Então as simplificações tá em regime permanente, não tem perda de carga no caminho, portanto é um fluido ideal. Que outras simplificações? Fluido é incompressível, não há presença de máquinas no sentido de ter uma bomba fornecendo energia ou uma turbina roubando energia, tá? Então, são essas as simplificações, então a troca de calor com o meio, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, eu escrevi a equação de Bernoulli, que relacionava energia potencial gravitacional, energia cinética, energia de pressão. E num segundo, a seção da tubulação, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia de pressão, tá? Beleza? Então, isso sempre vai ocorrer, essa conservação de energia vai ocorrer quando tem aquelas simplificações. E aí a gente vai resolver um exercício, vamos dar uma olhada como é que ele aparece aí, ó. Opa, não é aqui? O exercício diz assim, ó. Então, primeira coisa, só olhar na figura, ó, é um cano, né, uma tubulação de água, que corre água aqui nesse sentido, ó. Vem para a direita e depois sobe. Aí está dizendo assim, ó, supondo a temperatura de 20 graus Celsius e a velocidade na seção de 0,45 metros por segundo, qual deve ser o valor de L? Qual deve ser essa altura aqui, ó? Se a leitura do manômetro cota H marcar 0,28. Então aqui, ó, tem um manômetro na seção 1 aqui, ó, que está marcando uma altura de 0,28 aqui, tá? Aí ele diz admita escoamento em regime permanente, espera a perda de carga por atrito no escoamento, que são as simplificações. Então, gente, note aí, ó, tá? Note aí, deixa eu ver se dá pra diminuir um pouco aqui, jogar pro lado. Note, vai dar pra fazer uma parte aqui pelo menos, né? Note, pessoal, que, vou jogar bem pra cá. Note que eu tenho uma tubulação seção 1 e uma seção 2. Então, eu tenho aqui, ó, nessa seção 1, eu vou ter uma energia. Essa energia aqui, ó, energia 1. E aqui na seção 2, eu vou ter uma outra energia. Essa é a energia 2. Só que elas são iguais. Cada termo vai mudar, tá? Cada termo vai mudar, mas elas são iguais. Elas são iguais. Então, a gente vai ter essa conservação da energia. Então, vamos tentar olhar para essa equação e ver o que ele quer e ver o que tem nessa equação. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele dizia é que na seção 1, aqui ó, na seção 1, a velocidade era 0,45. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Na seção 1, então, a velocidade 1 vale 0,45 metros por segundo. Tá? O que mais que eu tenho? Olhando para o exercício, através dessa referência aqui embaixo, eu tenho a cota da seção 1, 0,46, e eu tenho a cota da seção 2, que é 0,46 mais L. Então, olha só o que eu vou ter também. Eu tenho o H1, que vale 0,46 metro. E eu também tenho o H2. Por que eu tenho o H2? Porque eu tenho 0,46 mais L. Eu já embuti na minha equação de Bernoulli, eu já embuti, ó, no lugar do H2 aqui, eu vou jogar 0,46 mais L. Quem é a minha incógnita? O L. O L vai ser a minha incógnita. Eu vou deixar ele aqui, ó, destacado, bonitão, em vermelho. Ele é o cara que a gente quer achar, tá? Ele vai ser o nosso objeto de muita investigação aqui. Beleza? Vamos ver que mais eu tenho. Pressões. Vamos ver se eu tenho alguma pressão. Tá? Olha, eu tenho o H1, eu tenho o V1, eu tenho a pressão em 1. E direto eu não tenho a pressão em 1, mas eu tenho um manômetro associado à seção 1. Se eu tenho um manômetro associado à pressão 1, eu consigo, através da lei de Stevin, determinar a pressão 1. Então, olha só, vou escrever aqui de laranja, não, de verde, aqui, vou escrever de verde, ó.
a pressão 1, a gente tem que determinar, mas dá para determinar. Com que? Através do manômetro. Dá para determinar através do manômetro. Quem mais que falta aqui, ó? Ah, eu vou mudar essa ordem aqui, ó, para ficar da seguinte forma, ó. V1H1 P1, então a P1 tem que determinar. A P1 tem que determinar. E o H2 a gente já tem, que eu já tinha anotado, né? O H2 vai ser a cota 0,46 mais o nosso L, né? Vou deixar ele destacado, como a gente havia combinado. O que mais? Eu tenho a velocidade 2, o exercício não deu a velocidade 2. Então, como é que eu vou aplicar a equação de Bernoulli sem a velocidade 2? Então, calma lá, vamos ter que determinar essa velocidade 2 também. Essa velocidade 2, a gente tem que determinar ela também. Senão, não tem como eu achar esse L. Se eu tiver mais de uma incógnita, eu só tenho uma equação, tá? Então, eu tenho que determinar ela, tá? E por último, a pressão em 2. A pressão em 2. Eu tenho uma pressão em 2? Vamos olhar o exercício. Olha, para muitos, desistiria aqui nesse exercício. Olharia e falaria, eu não tenho essa pressão em 2. Mas você precisa entender que aqui na seção 1, o conduto está forçado, né? No sentido de estar fechado. Agora, a seção 2, ela é aberta para a atmosfera. Então, a pressão 2 é quanto a pressão atmosférica, tá? Eu vou escrever aqui, ó, é a pressão atmosférica, beleza? Bom, se a gente precisar do valor dela, a gente pode chutar um valor de pressão atmosférica médio, assim, mas vamos ver aonde que a gente vai chegar. Então, calma lá. Eu tenho, dos termos H1, V1, P1, eu não tenho P1, mas eu sei determinar ele porque eu tenho um manômetro associado na seção 1. O H2, V2, P2, eu não tenho quem? O V2. Só que eu não sei determinar o V2. Então a gente precisa recorrer a umas aulas lá atrás. Dá uma olhada no desenho. O desenho, ele me dá a velocidade na seção 1, ele dá a velocidade na seção 1 e ele dá o diâmetro na seção 1. Tá aqui, ó, 75 milímetros. Com o diâmetro na seção 1, eu consigo quem? Eu consigo uma área de seção transversal na seção 1, tá? Beleza? Eu consigo essa área de seção transversal. Maravilha? Agora, e a seção 2? Eu não queria descobrir a velocidade? Bom, eu preciso descobrir a velocidade na seção 2. Agora, eu consigo saber a área na seção 2? Consigo, porque se é 50 milímetros, eu consigo descobrir a área, tá? Beleza? E qual é a relação que eu tenho entre a seção 1 e a seção 2, tendo as velocidades e as áreas, né? E aqui não está aparecendo no vídeo, peraí, deixa eu voltar para cá. Qual é a relação que tem entre as velocidades e as áreas? A relação é que está escrito, admite escoamento em regime permanente. Se é o regime permanente, a vazão que entra numa seção é igual à vazão que sai na outra seção. A vazão em massa que entra é igual à vazão que sai. Então, a gente pode admitir que elas são iguais, né? Essa é a equação da continuidade. Então, olha só, eu tenho V1, tenho A1, tenho A2, consigo determinar o V2? Consigo, tá? Consigo. Então, já solucionei o meu problema. Já sei determinar P1, já sei determinar V2 e eu tenho todo o resto. Então, só vai ficar o L, que é a pergunta do enunciado. Beleza? Vamos tentar resolver ele agora? Vamos, né? Todas as coisas estão escritas aí no... Não estão não, vou escrever duas coisas que não estão escritas. O diâmetro 1 vale 75 ml, tá? Milímetros, e o diâmetro na seção 2 vale 50 milímetros, beleza? Show de bola, né? Então agora eu vou apagar, vou tirar dessa tela
para a gente usar a lousa toda e resolver esse cara, tá? Vamos resolver esse cara. Colhi todas as informações, peguei todos os dados da equação. Agora vamos transformar isso em conta. Mas antes de jogar na equação, o que eu preciso? Determinar o P1. E o que eu preciso? Determinar o V2. Então vamos determinar o P1 primeiro, tá? Determinando o P1. Então, olha o manômetro. Manômetro. Olha o manômetro, galera. Olha o manômetro aí, ó. Olha o manômetro. Tá aqui, ó. Acoplado na seção 1, tá? Acoplado na seção 1. Agora, olha só. Esse manômetro, ele vem aqui, esse tubo em U, né? Ele vem pra cá. Aqui tem mercúrio. Normalmente usa mercúrio porque ele é um gás mais pesado, né? Um líquido, desculpa, mais pesado, e por isso você diminui a altura da coluna d'água, tá? Então, por isso que ele é uma boa. E vale 0,28. Agora, a coisa mais interessante, ele está aberto para a atmosfera. Então, a pressão nesse ponto onde está meu mouse é a pressão atmosférica. Eu vou escrever isso. Vou escrever pressão atmosférica é a pressão nesse ponto. É a pressão nesse ponto. Agora, através do Stevin, quem lembra do Stevin? Através do Stevin, nós vamos determinar a pressão na seção 1. Por quê? Ó, com esse tubo eu consigo descer, depois consigo subir e chegar na seção 1. Então eu vou descendo e subindo de acordo com a equação de Stevin. Se eu descer, a pressão aumenta, porque tem mais fluido em cima de mim. Se eu subir, a pressão diminui, porque terá menos fluido em cima de mim. Beleza? Então, vamos lá. Note que esse ponto onde está meu mouse agora, está 0,28 metros abaixo da pressão atmosférica, possui a mesma pressão que esse outro lado. Porque eu estou no mesmo fluido, um fluido à mesma altura, possuirá a mesma pressão. Então eu vou calcular a pressão nesse ponto aqui, ó, que vai ser a pressão atmosférica mais... Aí eu tenho que colocar ρ vezes G vezes H. Quem é ρ? É massa específica, G gravidade, H é o quanto eu desci, 0,28. O ρ do mercúrio, galera, vale 13.600 aproximadamente. Esse é o ρ do mercúrio, tá? Que eu vou até anotar aqui, ó. O ρ do HG. HG é mercúrio, tá? O ρ do mercúrio vale aproximadamente 13.600 quilogramas a cada metro cúbico de mercúrio, tá? Então o ρ, G, H, quem é o H? 0,28. Por que eu escrevi mais? Porque desse ponto onde tinha a pressão atmosférica aqui para baixo, ó, ele desceu. Se ele desceu, aumentou a pressão. Então, mais a pressão. Agora, eu quero chegar lá na seção 1 desse ponto. Só que agora eu entrei na água. Eu estou na água agora. Então, eu vou subir aqui. Subir não é diminuir a pressão? Então, eu vou diminuir a pressão. Ó, menos agora. E agora é ρGH. Só que o ρ é da água. Ρ da água é 998. Ou 1.000 aproximadamente, tá? Ρ vezes G vezes... Pessoal, quem é o H? Não é o quanto que eu vou subir aqui, ó. É o quanto que eu vou subir até a seção? 0,46. Então, menos ρGH, 0,46. Eu cheguei lá no lugar que eu queria, na seção 1, cheguei, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Desci 0,28, depois subi 0,46, parei lá no meio da seção 1. É exatamente onde eu queria estar. Então, aqui vai ser igual a pressão na seção 1, que é o que eu queria descobrir. É a pressão na seção 1. Pessoal, faz essa conta aqui, ó. Faz essa contona menos essa contona. Você vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Que a pressão 1 vai ser igual à pressão atmosférica. E aí o enunciado não me falou o valor da pressão atmosférica nesse lugar. Mas, se você fizer essa conta, gente, você vai chegar nesse número aqui, ó. Ó, eu já fiz essa conta. Dá 32.852,9. E aí, é Pascal tudo isso aqui, tá? Beleza? Pascal, que é quilonewton por metro quadrado. Beleza? Então, olha só, beleza? Pressão em 1, se você fizer essa conta desse lado,
vai ser igual a pressão ATM mais esse valor. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. A pressão em 1 foi determinada. Foi determinada através do manômetro. A pressão 1 vale PATM mais 32.852,9. Beleza? Esse é a pressão 1. Então eu já tenho H1, V1, P1. Tenho todos esses caras aqui. Falta o H2, que é a minha incógnita, né? Uma parte dele está aqui. O V2, P2 falta. Então eu preciso determinar o V2. O V2. Então você pausa o vídeo, anota essa parte do manômetro, tá? Para você determinar o P1. E agora eu vou apagar para a gente determinar o V2. Então, vamos lá. Determinando o V2. Determinação do V2. Qual que é a ideia? Equação da continuidade. Equação da continuidade diz que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2 para um fluido em escoamento permanente, tá? Beleza? Qual era a V1? Está escrito em algum lugar aí, ó, 0,45. 0,45. Vezes, qual é A1? A área 1. Pessoal, a área 1 eu não sei, mas eu sei que o diâmetro vale 75, tá? Então, vamos fazer, quem lembra? Se eu tenho o diâmetro e eu quero a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Área de círculo, de circunferência, tá? Π, ou πr ao quadrado, ou πd quadrado sobre 4, tá? Então vamos escrever π, olha o d, 0,075 ao quadrado sobre 4, beleza? Isso vai ser igual a quem? V2 vezes área 2. Ué, eu tenho o diâmetro 2, então vai ser π vezes 0,050 ao quadrado dividido por 4. Beleza? Note que só sobrou o V2, tá? Aqui eu posso simplificar, por exemplo, passo um dos 4 multiplicando para o outro lado, ó. Passa um dos π dividindo para o outro lado, ó. Simplificou isso tudo. E aí fica a conta 0,45 vezes 0,075 ao quadrado dividido por 0,050 ao quadrado. Se você fizer essa conta aí, galera, você vai chegar que V2 vai dar 1,01 metro por segundo. Se você fizer essa continha aí, V2 dá 1,01 através dessa continha aí, tá? Equação da continuidade. Então veja que exercício massa. Ele envolve o conceito de densidade, ele envolve lei de Stevin, ele envolve tudo que a gente aprendeu de fluidos desde o começo. Tanto a equação da continuidade, a lei de Stevin e as parcelas de energia da equação de Bernoulli. Fechou? Então, anota aí o V2, que antes precisava determinar e agora já era. O V2 vale 1,01 metro por segundo. Pessoal, tenho tudo. Olha só que massa, cara, que massa. Eu tenho H1, tenho V1, tenho P1. O H2 é quem eu quero saber. Tenho V2, tenho P2. Ah, agora ficou brincadeira, né? Agora ficou maravilhoso. Então vamos tentar achar esse cara? Vamos jogar todo mundo na equação para tentar achar? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vou apagar esse cara, você pausa o vídeo para você pegar o V2 e eu vou me embora. Fechou? Então vamos aplicar essa equação de Bernoulli aí, ó. Vamos lá. Quem é o H1? H1 é 0,46. Então vamos lá. 0,46. Mais V1 ao quadrado dividido por 2G. Mais 0,45 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Tá? 2 vezes a gravidade. Quem mais? Mais P1 dividido por gama. Quem é P1? Nós já achamos. PATM V mais 32 mil. Só que isso é dividido por gama. Então, ó, o P1 dividido por gama vai ficar assim, ó. PATM
dividido por gama, mais 32.852,9 dividido por gama, tá? Porque o gama divide o P1, o P1 são dois termos, então pega um divide, pega o outro divide, tá bom? Beleza? Então eu vou separar aqui, ó, ATM dividido pelo gama. Putz, eu acho que vou ter que escrever um pouco mais pra cá, senão não vai caber. Ah, meu Deus, que droga. Rapidinho, perdão. 046 mais 045 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81 mais, agora sim, vamos lá. Pressão atmosférica dividido pelo gama, tá? Mais esse 32 aqui, ó. 32.852,9 também dividido pelo gama. Quem é o gama? É o peso específico da água. Peso específico da água é a massa específica da água vezes a gravidade. Ah, professor, por que você deixou o gama aqui e aqui você substituiu? Calma que você já verá, tá? Isso chama malandragem. Então, olha só. Olha só. Energia potencial gravitacional, 0,46. Energia cinética, esse cara aqui. Energia de pressão, esses dois caras aqui. E eles são iguais ao segundo termo, não é? O segundo termo é H2. H2 vale 0,46 mais L. 0,46 mais L. Esse é o segundo termo. Mais V quadrado sobre 2G. Mais, quem é o V2? 1,01. 1,01 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81, tá? E quem mais? Mais P2 sobre gama. Mas quem é P2? É a pressão atmosférica, porque estava aberto. Então, mais P ATM sobre gama. Entenderam por que eu não substituí? Se você não entendeu, você vai entender agora. Se liga só, pessoal. Estabeleci toda a equação de Bernoulli. Toda. Tem termos que estão legais aqui, ó. Eu tenho mais 0,46 desse lado e mais dele do outro lado. Se você passar para um outro lado menos, ele vai embora. Eu tenho mais PATM sobre gama e mais PATM sobre gama do outro lado. Então eles podem ir embora. Então olha só, eu tenho um número mais um número é igual a L mais um número. Beleza? Então com isso tudo, basta eu isolar o L. Só fazer essa continha de isolar o L, você vai chegar em um valor aproximadamente 3,31 metros, tá? 3,31 metros, se você fizer essa conta e isolar o L lá. Eu já fiz aqui no vídeo, beleza? Só para a gente não demorar tanto. Mas então note que exercício gostoso, fabuloso, que ele requer muitos conhecimentos, tá? Primeiro, equação de Bernoulli com domínio pleno do que é cada termo, o que significa cada letrinha, tá? Qual é a parcela de energia potencial gravitacional, qual é a parcela de energia cinética, qual é a parcela de energia de pressão. Então entendemos tudo isso. Pegamos um exercício que faltavam inúmeros dados, tá? Ele não tinha o H, ele não nos dava o V2, ele não nos dava o P1, mas ele nos dava a condição de interpretar o exercício e descobrir. Então, nós descobrimos o P2 notando que a tubulação era aberta para a atmosfera. Nós descobrimos o V2 através da equação da continuidade. Descobrimos o P1 porque no exercício tinha um manômetro acoplado na seção 1. E a gente utilizou a lei de Stevin, tá? Andando no manômetro no tubo em U para determinar a pressão. Legal? Conseguiu entender esse aí? Muito massa esse exercício, não é não? Então, tamo junto. Valeu, um abraço.